já não lhe é subordinado. Agora ele pertence somente a Cristo e se relaciona com o mundo apenas por meio de Cristo. O rompimento com o mundo é completo. A morte do ser humano é requisito e consequência do batismo. No batismo morre o ser humano com o seu antigo mundo. Na concepção exata, essa morte também deve ser compreendida como acontecimento passivo. O indivíduo não deve buscar a própria morte recorrendo a tipos diversos de renúncias ou privações. A morte assim provocada jamais seria a morte do velho ser humano que Cristo exige. O velho ser humano não pode deixar de existir por vontade própria. Ninguém pode desejar a própria morte. O ser humano morre somente em Cristo, por Cristo e com Cristo. Cristo é sua morte. E pela comunhão com Cristo e somente nessa comunhão que o ser humano morre. Na comunhão de Cristo, na graça do batismo, o ser humano recebe sua morte. Essa morte é a graça que o ser humano jamais pode criar por conta própria. Embora a morte seja o julgamento do velho ser humano e de seus pecados, é a partir desse julgamento que surge o novo ser humano, morto para o mundo e para o pecado. Portanto, essa morte não é a rejeição final e furiosa da criatura pelo Criador, mas a aceitação graciosa da criatura pelo Criador. Essa morte de batismo é a morte graciosa quando passamos a ser propriedade de Cristo. É a morte no poder e na comunhão da cruz de Cristo. Quem passa a pertencer a Cristo deve submeter-se à cruz. Tem de sofrer e morrer com ele. Quem recebe a comunhão de Jesus Cristo tem de passar pela graciosa morte do batismo. É nisso que consiste a cruz de Cristo, sob a qual Jesus põe os discipulados. A cruz e a morte de Cristo foram duras e pesadas. O jugo de nossa cruz é suave e leve pela comunhão com ele. A cruz de Cristo é a morte graciosa no batismo. Nossa cruz, a qual somos chamados, é o morrer diário no poder da morte consumada de Cristo. Desse modo, ser batizado é ser recebido na comunhão da cruz de Jesus Cristo, conforme Romanos 6, versículo 13 e Colossenses 2:12 em diante. O crente vem para debaixo da cruz de Cristo. A morte no batismo também é justificação do pecado. Tem de morrer para ser liberto do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6:7, Colossenses 2:20. O pecado já não tem direito sobre os mortos. As demandas foram atendidas e encerradas. A justificação do pecado ou do pecador só ocorre pela morte. Perdão do pecado não significa fingir que ele não existe e esquecê-lo. É a morte real do pecador e separação do pecado. O único motivo pelo qual a morte do pecador resulta em justificação e não em condenação é que essa morte é sofrida na comunhão da morte de Cristo. O batismo na morte de Cristo produz perdão dos pecados e justificação, e também separação total do pecado. A comunhão na cruz, a qual Jesus chamou os discípulos, é a dádiva da justificação, da morte e do perdão dos pecados. O discípulo que seguia Jesus na comunhão da cruz recebia exatamente a mesma dádiva que o crente, que recebia o batismo, conforme o ensino do apóstolo Paulo. Embora o batismo seja para o indivíduo uma atitude passiva, jamais deve ser entendido como um processo mecânico. A relação entre batismo e espírito, conforme Mateus 3:11, Atos 10:47, João 3:5, primeiro livro de Coríntios 6:11 ao 13, deixa isso muito claro. A dádiva do batismo é o Espírito Santo. Este, porém, é o próprio Cristo morando no coração dos crentes. 2 Coríntios 3:17, carta aos Romanos 8, versículo 9 ao 11, versículo 14 em diante também, e Efésios 3:16. Os batizados são a casa em que o Espírito Santo faz morada. O Espírito Santo nos garante a contínua presença de Cristo e sua comunhão. Transmite-nos o verdadeiro conhecimento de seu ser, de sua vontade. Ensina-nos e lembra-nos tudo o que Cristo nos disse, conforme João 14:26. O Espírito nos conduz a toda a verdade, conforme João 16, versículo 13, para que não nos falte conhecimento de Cristo, para que possamos saber o que nos é dado por Deus, conforme 1 Coríntios 2:12 e Efésios 1:9.
Em lugar de incerteza, o Espírito Santo produz em nós certeza e clareza. Por isso, podemos viver e andar no Espírito, conforme Gálatas 5:16, 18 e 25, Romanos 8, versículo 1 e 4. A mesma certeza que os discípulos tinham na comunhão terrena com Jesus, continuarão a ter depois da ascensão. O envio do Espírito Santo ao coração dos batizados não só preserva a certeza do conhecimento de Cristo, mas até mesmo a fortalece e a solidifica pela proximidade da comunhão. Romanos 8:16, João 16, versículo 12. No chamado ao discipulado, Jesus exigia um ato visível de obediência. Seguir Jesus era assunto de ordem pública. O batismo, de igual modo, também é um ato público, pois mediante ele realiza-se a união com a igreja visível de Jesus Cristo. Gálatas 3:27 em diante, 1 Coríntios 12:13. O rompimento com o mundo que se realiza em Cristo não pode mais permanecer oculto. Deve tornar-se visível na participação nos cultos e na vida da igreja. Ao tomar parte da vida da igreja, o cristão dá um passo para fora do mundo, do trabalho, da família e apresenta-se pública e visivelmente na comunhão de Jesus Cristo. Ele dá esse passo sozinho, porém reencontra o que abandonou: irmãos, irmãs, casas, campos. Aquele que é batizado vive na igreja visível de Jesus Cristo. Os dois capítulos a seguir, o corpo de Cristo e a igreja visível, buscarão explicar o significado pleno disso. O batismo e sua dádiva são um acontecimento único. Ninguém pode ser batizado duas vezes com o batismo de Cristo. É dessa impossibilidade de ser repetido e dessa singularidade que a Epístola aos Hebreus procura tratar naquela passagem obscura onde se nega uma segunda chance de arrependimento aos batizados e convertidos. Hebreus 6, versículo 4 em diante. Quem foi batizado participa da morte de Cristo. Por essa morte, recebe a sentença de morte e morre, assim como Cristo morreu uma vez por todas, conforme Romanos 6, versículo 10. E não há repetição de seu sacrifício, já está morto. O morrer diário do cristão é apenas o resultado daquela morte de batismo. É um morrer semelhante ao da árvore cujas raízes foram cortadas. Para os batizados vale o seguinte: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 11. Eles só se reconhecem como mortos aqueles para quem tudo relacionado à salvação já está consumado. Em vez de viver a repetição real da obra graciosa da morte que sempre teria de acontecer de novo, o cristão vive da repetição memorial da fé na obra graciosa da morte de Cristo realizada em nós. Vive da singularidade da morte de Cristo em seu batismo.